Como você já sabe, a questão do Oriente Médio ela vem aí atraindo aí a atenção do mundo, basicamente porque o Oriente Médio é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Lá é onde estão os países que produzem grande parte do petróleo que escoa para o mundo. Então, inevitavelmente, essa crise militar que está acontecendo lá, Estados Unidos, Israel e Irã, com a morte do Ali Khamenei, o Irã passou a retaliar vários países ali que são aliados dos Estados Unidos. Cerca de 14 países já foram envolvidos nesse conflito, então a gente consegue perceber que a coisa lá está escalando, e se escalar a questão militar, então pode ter certeza que a questão envolvendo o petróleo também vai escalar. E se envolver um escalamento do preço do petróleo, então pode envolver aí a questão econômica global. Então com isso daí a gente consegue perceber da importância desse conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio. Ele pode de fato afetar a economia global e afetar até mesmo a economia do Brasil, mas só que um dos principais players que estão com medo do que pode acontecer ali em torno daquela região, e principalmente ali do Estreito de Hormuz, é basicamente a China. Atualmente a China é um dos principais parceiros comerciais ali do Irã, e eles compravam grande parte aí do petróleo que eles usavam do Irã. Cerca de 20% do petróleo que a China usa vem do Irã. Então, se o Irã não for capaz de fornecer esse petróleo para a China, então você pode ter certeza que ela vai ter aí um grande baque na sua economia. E a gente fala isso porque a gente sabe que um país sem petróleo ele não sobrevive, entendeu? Não que não tenha petróleo, mas só de você diminuir a quantidade de petróleo que um país usa ali diariamente para poder funcionar, então inevitavelmente isso daí já causa um estrago tremendo na economia. E quando a gente fala de China, não tem como a gente não citar a economia chinesa, entendeu? Então um dos principais pilares ali da China é a economia, e essa crise lá no Oriente Médio ela pode afetar aí direto o coração da China, que é a economia. Então, sem petróleo ou com uma diminuição de petróleo, a economia da China ela vai sofrer bastante. A gente está vendo aí um exemplo de Cuba sem petróleo, depois da saída do Maduro da Venezuela, que era o principal fornecedor deles, em aliança ali com o Dias-Canel. A gente consegue perceber que Cuba está em frangalhos, está próximo de cair. Um sopro dos Estados Unidos derruba Cuba. Mas só que quando a gente traz para a China essa diminuição de petróleo, então você pode ter certeza que eles vão ser afetados basicamente por conta da questão industrial chinesa. A China hoje em dia ela está se posicionando como a fábrica do mundo, então hoje grande parte do crescimento chinês ele se dá por conta da fabricação e da exportação de produtos em massa para o mundo. Então os caras eles produzem muito e exportam muito para o mundo, e estão crescendo a economia deles, grande parte por conta disso. A balança comercial chinesa ela é extremamente superavitária, recentemente alcançou aí na casa dos trilhões. Então a gente consegue perceber a importância que existe o setor industrial chinês e o setor produtivo chinês. E é aquele negócio, sem petróleo não tem como você continuar produzindo, não tem como você continuar com a sua indústria, com as suas empresas a todo vapor, dado que petróleo é uma das principais fontes de energia atualmente. Hoje em dia não tem como você colocar uma indústria de larga escala para funcionar sem utilizar petróleo, entendeu? Então você precisa de petróleo ali como combustível de máquina, como fonte de energia primária para máquinas e etc. Se faltar petróleo, vai faltar produtividade nas indústrias, e esse inclusive é um dos principais medos aí da China, não conseguir produzir e não conseguir exportar, basicamente porque a estratégia atual chinesa é basicamente gerar uma dependência global em torno da sua exportação, para que dessa forma inclusive eles possam fazer as estratégias geopolíticas deles de expansão, inclusive até mesmo invadir Taiwan, sem sofrer tanta retaliação, entendeu? Então a estratégia é basicamente exportar muito para o mundo. Se você exporta muito para o mundo, então você consegue até mesmo diminuir um pouco a inflação global, e a partir do momento em que você exporta demais, gera muita oferta, e os países eles precisam dessa oferta, eles precisam desses produtos, eles estão demandando isso, dado que eles não conseguem produzir em casa e dado que esses produtos estão diminuindo a inflação local,
Então, inevitavelmente, isso daí pode gerar uma dependência. Então, usando o exemplo aqui para que você entenda melhor, digamos que o Brasil atualmente ele está com a inflação extremamente alta. Aí o que o governo faz? Em vez dele reindustrializar a economia, aumentar a produtividade das empresas, facilitar o trabalho para que a gente produza mais, a gente consiga diminuir a nossa inflação por nós mesmos, importando, mas só que importando com qualidade, não visando diminuir a inflação. Em vez dele fazer isso, ele pode basicamente comprar em massa esses produtos que a China vende. Então a China pode exportar para cá em massa e eles exportam geralmente mais barato do que os preços praticados por outros países, dado que eles possuem uma ampla capacidade de produção. Então eles exportam aqui para a gente em massa, a gente recebe esses produtos e esses produtos que chegam aqui em abundância no nosso território faz com que a nossa inflação caia, entendeu? Então você percebe que essa exportação chinesa em massa ela pode derrubar a inflação de um país, mas só que existe um problema por trás disso que é basicamente a dependência. Se você visar a sobrevivência da sua economia e tentar sempre manter a inflação baixa por conta de importação massiva da China, então inevitavelmente você gera uma dependência desses produtos. Quando a China não exportar mais, então você basicamente tem a sua economia destruída, sua economia entra em colapso, a inflação ela vai lá para as alturas, entendeu? Porque você depende dessa vastidão de produtos que você importa da China para que dessa forma esses produtos entrem na economia e mantenha ali a inflação controlada. Esse daqui é só um exemplo, atualmente esse não é o cenário do Brasil, inclusive a gente já fez um vídeo já conversando sobre isso já anteriormente, mas só que é basicamente esse o exemplo da estratégia que a China ela vem adotando aí atualmente. Eles querem gerar essa dependência global, entendeu? Então de todos os países importantes do mundo eles estão tentando gerar essa dependência usando essa estratégia de exportar muito, mas só que existe a contrapartida de que países como por exemplo aí, os próprios Estados Unidos, que faz muito comércio ali com a China, talvez você pense que Estados Unidos e China rival e tal, estão brigando por hegemonia, mas só que não, eles fazem muito comércio, inclusive os Estados Unidos compram muito da China, mas só que o Trump, ele observando que essa estratégia da China, ele já está tentando reindustrializar o país, já vem brigando para poder trazer mais empresas de volta para os Estados Unidos, para produzir nos Estados Unidos, e está enfraquecendo o dólar, visando isso, facilitar esse processo. Basicamente, Estados Unidos e Europa já perceberam essa estratégia da China e estão aí se reindustrializando, estão tentando aumentar a produtividade das suas empresas, para que eles não se tornem, no final das pontas, dependentes dessa estratégia chinesa. Mas só que quando a gente volta para o conflito lá do Oriente Médio e um provável fechamento do Estreito de Hormuz e o preço do petróleo subindo, ou até mesmo um não fornecimento de petróleo para a China que comprava ali cerca de 20% do petróleo que eles usam do Irã, então você consegue observar que a China não vai ter capacidade de produzir o que ela produz hoje para o mundo sem petróleo, e isso daí vai afetar diretamente a economia deles. E, inclusive, se o mundo entrar em recessão, um mundo em recessão por conta disso, então é o mundo comprando menos da China também. Então você consegue observar que em todos os cenários os chineses eles acabam ali perdendo no quesito economia por conta dessa guerra aí no Oriente Médio. É por isso que o Xi Jinping está desesperado pedindo o cessar-fogo imediato, entendeu? E o retorno ali da diplomacia, porque ele sabe que isso daí pode afetar diretamente a economia chinesa. Então você consegue observar a proporção que esse conflito no Oriente Médio ele vem trazendo aí, não somente para o Brasil, mas também para outras potências, como por exemplo a China. Esse conflito ele pode basicamente atrapalhar aí os planos e as estratégias geopolíticas aí de diversos países, mas só que do bloco oriental, quando a gente fala de economia, a China ela pode ser aí uma das principais prejudicadas por intermédio desse conflito lá no Oriente Médio. Os Estados Unidos já está no 3-0 quase, no quesito a influência e hegemonia geopolítica pelo mundo, entendeu? Então os Estados Unidos já derrubou Venezuela, Cuba tá por um fio, um sopro ali em Cuba já cai tudo, e o Irã se cair, então é mais uma perda de influência aí para a China, para a Rússia e inclusive para os BRICS. Afinal o Irã também é BRICS. Então vamos ver o que dá, e
vamos ficar esperto para saber como é que isso aí afeta a gente aqui no Brasil, porque talvez afete a nossa economia também. Mas de qualquer forma, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like pra nós aqui no vídeo, compartilha com um conhecido seu e se junte a essa causa, porque aqui a gente vai sempre trazer conteúdos que estejam relacionados a dinheiro, economia. Agora, por conta do conflito lá no Oriente Médio, a gente tá falando um pouco mais de relações internacionais, mas relações internacionais afetam a economia e é por isso que a gente tá falando, porque se afeta a economia, afeta dinheiro, afeta o seu bolso, afeta o meu, afeta a nossa qualidade de vida. Então a gente tem que sempre estar analisando, sempre estar atualizado sobre o que está acontecendo, para que dessa forma a gente faça mais dinheiro e proteja o dinheiro que a gente já tem. Então se junte a essa causa e se inscreve no canal, porque juntos em breve você já sabe que no final de tudo nós seremos ricos.